Olá, nesse IDS Opina nós vamos conversar com o Márcio Santilli, que é uma figura emblemática da luta pelos direitos dos povos indígenas no Brasil, atua há muitos anos. Eu vou ler, Márcio, uma microbiografia sua, porque se a gente for ler tudo, o nosso tempo de meia hora não vai dar, nem para passar por cima da sua biografia. Então vamos lá. Você foi deputado federal de 83 a 87, é coordenador da campanha Icatu e Icatu Xingu para a recuperação florestal e foi incluído entre os heróis do meio ambiente em 2009 pela revista Time. Foi membro da diretoria do Centro Ecumênico de Documentação e Informação, o SED, e secretário executivo do Núcleo de Direitos Indígenas, organizações que deram origem ao Instituto Socioambiental, o ISA, em 1994. Foi representante do Grupo de Trabalho Amazônico, o GTA, na Comissão de Projetos de Políticas de Recursos Naturais do PPG-7, que é o Programa Piloto de Conservação das Florestas Tropicais Brasileiras. Foi também presidente da FUNAI de 95 a 96. Foi membro do Conselho Diretor do ISA, do qual é um dos fundadores, e em 2011 coordenou o Programa de Política e Direito Socioambiental do ISA. E tem muito mais coisa aí pela frente. Eu queria começar, Márcio, então, que você nos contasse o que você está fazendo agora. Qual é a Então, tua atividade agora? eu trabalho no ISA, aqui junto à equipe do ISA baseada em Brasília, desse programa de política e de direito socioambiental. Eu já não exerço nenhuma função administrativa ou de coordenação, mas faço uma assessoria miúda no dia a dia a todas as pessoas da equipe desse programa e também aos outros programas do ISA. Fundamental hoje é de dar essa retaguarda para a equipe, de atuar na formação dos quadros enfim, é esse o trabalho que eu tenho feito no meu dia a dia. Eu mantenho Interessante. uma coluna no Mídia Ninja, semanal, que me permite, enfim, tratar publicamente dos assuntos da agenda socioambiental e também da agenda política geral, né? Até para além do mandato do próprio ISA. Tá. Márcio, você teve uma oportunidade teve uma ação muito importante na transição entre o regime militar e o começo do nosso processo democrático com a Constituição de 88. Então, naquele momento, você participou da estruturação dos direitos indígenas na Constituição através de uma ação dentro da Constituinte. Você não era um deputado constituinte, mas teve muito trabalho e muito acesso aos trabalhos da Constituinte. Nos últimos 4 anos, 3 anos e tantos meses do governo Bolsonaro, nós vimos uma desconstrução de muitas das políticas que foram consolidadas ao longo de 30 anos da Constituição de 88. Como é que você vê essa desconstrução e, e qual é o trabalho que terá que ser feito para reconstruir? Eu conversei recentemente com a ex-ministra Isabela Teixeira e ela disse que na área ambiental, talvez não seja nem o caso de reconstruir, mas de pensar uma nova estrutura para o século XXI. Como é que você vê isso na questão indígena? Bom, eu entendo que, de fato, a questão é uma questão de reconstrução, e, nesse sentido, ela é inédita, porque nós tivemos já situações historicamente muito desfavoráveis, por exemplo, no período da ditadura militar, ao tratamento dos direitos indígenas do Brasil,
Mas a peculiaridade desse momento histórico atual é essa que você enfatiza, Dal, né? Da perda daquilo que foi construído ao longo dos últimos anos, né? Porque até então não se tinha no Brasil uma experiência tão interessante, tão bem sucedida, né, de estruturação de políticas públicas voltadas para os povos indígenas, e que possibilitaram uma aproximação sem precedentes históricos entre esses povos e a sociedade nacional como um todo, ao longo do período democrático, né? Então, é importante a gente acentuar que, nesse momento difícil de retrocesso, de ameaça efetiva aos direitos, de ações diretas até do próprio presidente da República, no sentido de promover a invasão das terras indígenas e a apropriação indevida por terceiros dos recursos naturais existentes nessas terras, é que a gente vê o movimento indígena representando um papel super importante na resistência a esse momento de retrocesso, porque, como todos nós sabemos, o retrocesso não se limita à política indigenista, vai muito além da própria política ambiental, e o que a gente vê é que poucos setores da sociedade brasileira demonstraram, nesses últimos anos, um poder de resistência e de contraposição a esses retrocessos tão grande quanto o movimento indígena. Basta a gente pensar na realização dos acampamentos Terra Livre, né? Esse último, ele contou com a participação de mais de 6.000 representantes indígenas de várias partes do país que permaneceram por uma semana acampados em Brasília, né? Abordando o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o próprio Poder Executivo, além das instituições da sociedade civil, na defesa dos seus direitos e na resistência às ameaças de retrocesso que estão aí sobre a mesa, né? Com intenção do governo federal de legalizar a qualquer preço o garimpo predatório em terras indígenas e coisas do tipo, né? Então, é um paradoxo histórico interessante. Quer dizer, a primeira Constituição não integracionista, né, que não coloca a integração forçada desses povos como mandamento constitucional, pelo contrário, reconhece em caráter permanente os seus direitos de serem como são, né, promoveu essa maior aproximação histórica de forma efetiva, né? O crescimento do movimento indígena, o crescimento das mulheres indígenas que estão aí, né, hoje exercendo uma representação na Câmara dos Deputados e participando vigorosamente das eleições desse ano, né? Então, eu te diria, Dal, que eu tenho muita esperança no que vem pela frente, né? Porque tendo resistido e superado, apesar de todos os danos, esse momento histórico tão desfavorável, o movimento indígena tem tudo para crescer pela frente, né? No entanto, está em aberto essa questão que a Isabela pontuou, né, sobre quais seriam os melhores instrumentos administrativos dessa altura do campeonato, né, para a reconstrução da política indigenista. De qualquer maneira, acho que seria saudável prosseguir no caminho de fazer com que cada ministério importante em relação às demandas indígenas construa os seus programas e dê uma resposta efetiva às demandas indígenas. Márcio, qual é, na sua opinião, o papel institucional e a colaboração que os povos indígenas dão e podem dar ao Brasil nesse momento em que nós temos tantos desafios na área climática, ambiental e de desenvolvimento, de combate a desigualdades e outras mazelas? Bom, eu acho que, antes de mais nada, uma questão super objetiva, que é a importância dos territórios indígenas, especialmente na região da Amazônia Legal brasileira, e da cobertura florestal e do grau de preservação que ainda mantém esses territórios, para que a Amazônia, como um todo, continue provendo serviços ambientais que são essenciais para
para o Brasil inteiro, né? O transporte da umidade, né, produzida e reproduzida ao longo da Amazônia, e que é fundamental para o abastecimento das regiões agrícolas e das regiões urbanas do país, e também da região do Prata. Então, essa é uma questão estratégica fundamental, que é dada de forma muito objetiva, né, nesse sentido, né, de manter, de assegurar a continuidade da prestação desses serviços ambientais que a floresta amazônica provê, né? Mas eu acho que a questão vai muito além, porque quando a gente mergulha na pluralidade das culturas indígenas, nas diferentes formas de leitura do seu ambiente, da sua biodiversidade, dos seus territórios, dos seus mundos específicos, e também a maneira como essas culturas reagem, absorvem e renovam os elementos culturais que são dados pela própria relação de contato com a nossa sociedade, né? São enfim, um bem valiosíssimo do ponto de vista estratégico, para que a gente repense como país a nossa relação com a natureza, com a floresta, com os recursos naturais de que nós dispomos, para que a gente consiga dar uma tradução concreta e objetiva de acordo com a nossa cultura, a nossa história, a nossa tradição, o nosso universo cultural, né? Porque nós estamos falando de uma pluralidade de culturas, para essa estratégia que o país precisa ter de forma cada vez mais clara e explícita de enfrentamento da ameaça da mudança climática global, né? Então, são os territórios, são os recursos, são as florestas que esses povos mantêm em pé, mas são também as suas formas de visão de mundo, de viver, de conviver com a natureza, com os recursos naturais, que são, enfim, indicativos, né, daquilo que nós poderíamos construir como estratégia de enfrentamento da mudança climática. Márcio, do ponto de vista cultural, a nossa língua portuguesa, o português falado no Brasil, incorporou uma imensa vocábulos indígenas, palavras indígenas que definem substantivos que muitas vezes que não tem origem no português original que chegou no Brasil. Ou seja, o nosso português é um português mesclado com línguas indígenas. O que mais na nossa cultura a gente pode olhar, do nosso cotidiano não índio, a gente pode olhar e ver a influência indígena? Há muitas coisas. Bom, eu te diria que essa mania que os brasileiros têm de tomar banho, por exemplo, para dar um exemplo banal, né, sem dúvida nenhuma vem dos hábitos indígenas, que vão ao Igarapé 2, 3 vezes por dia, com certeza, né, sobretudo assim no período mais de calor, né, e que é um hábito que, enfim, nós brasileiros, digamos assim, de uma forma hegemônica, adotamos, né, e que tem tudo a ver com o ambiente geral em que nós vivemos, né? Os europeus ainda acham isso muito estranho. Banal, né? Um pouco para reforçar a intenção da sua pergunta, de tentar mostrar que essa influência ela tá dentro da nossa casa, ela está no nosso dia a dia, ela está na nossa forma de ser, né? E que causa espécie aos europeus e àqueles que nos colonizaram. Nós temos agora o grande desafio de retomar os laços que estavam se consolidando no período pós-Constituição e nesses quase 30 anos de democracia, agora nós já estamos com quase 33 anos de democracia, da relação entre a economia branca, a economia não indígena e a presença dos indígenas em territórios que algumas vezes têm
para a economia não indígena interesse comercial. Como é que você acha que a gente pode retomar, pacificar novamente essa relação entre o não indígena e o indígena nas fronteiras, onde eles se encontram? Bom, Dal, vamos combinar que a gente está falando de uma questão que é tão antiga quanto o Brasil, que, aliás, deu-nos o nome, não é isso? Né? O nome do nosso país vem do pau-brasil, né? Que era uma espécie arbórea especialmente interessante para a indústria têxtil do século XVI e que foi o primeiro ponto de referência dessas relações comerciais entre colonizadores e povos indígenas, no caso, que viviam no litoral brasileiro. Né? E pensando essa questão num plano mais contemporâneo, né? O que a gente tem que apostar, né? É que, para além do interesse que, eventualmente, algum segmento econômico do país tenha em recursos naturais existentes nas terras indígenas, nós temos uma economia da floresta a ser melhor entendida, a ser melhor reconhecida, a ser melhor valorizada, a ser melhor fomentada. Né? No caso, acho que essa observação que eu estou falando, ela não diz respeito somente aos povos indígenas, mas diz respeito também a um conjunto de outras comunidades tradicionais cuja economia, de cuja forma de produção econômica depende a permanência da floresta em pé. Né? Então, hoje nós temos que pensar no Brasil, né, para além dos projetos econômicos tradicionais que vão nessa rota meio colonial, né, tanto no que diz respeito ao fomento à produção econômica, quanto no que diz respeito à implantação de infraestrutura ou de tecnologias várias, né, de comunicação, por exemplo, que nós temos uma economia da floresta a ser fomentada, né, que é invisível, que é pouco conhecida, que não é contabilizada no PIB, que em grande medida tem a ver com as economias tradicionais de subsistência desses povos, dessas comunidades, mas que não há hoje nenhum lugar do país, nenhuma aldeia, nenhuma comunidade, nenhuma terra indígena onde você chega e não existem estabelecidas relações de comercialização do excedente produtivo ou da prestação de serviços, como, por exemplo, turismo, né? Turismo de base comunitária. Né? Então, se nós queremos efetivamente conservar a floresta em pé a longo prazo, se nós queremos exercer de forma efetiva a proteção dessas áreas ditas protegidas que hoje estão escancaradas à invasão de terceiros e ao esbulho dos recursos naturais. Né? Se nós queremos fazer dessas áreas, desses territórios e da contribuição desses povos parte da nossa estratégia enquanto país para o enfrentamento da mudança climática, nós temos que levar em consideração, valorizar, reconhecer essa economia da floresta. Né? E ela precisa ser respeitada, né? Sem prejuízo de que, eventualmente, haja interesse de negociação entre algum ator econômico externo e um povo indígena, caso em que essas relações, quando se trata de abrir as terras indígenas para atividades econômicas de terceiros, é preciso que se observem todas as condições legais que são fundamentais, a começar do próprio direito de consulta prévia, livre e informada que esses povos indígenas têm em relação a qualquer projeto econômico ou de desenvolvimento que seja implementado nos seus territórios ou com impacto sobre os seus territórios. Desde os anos 80, quando você foi deputado, aliás, creio que o deputado mais jovem que nós já tivemos no Congresso, na época, a representação indígena começou a existir no parlamento, na época com o deputado Mário Juruna, né?
que foi teu colega parlamentar. Como é que você vê o crescimento dessa representação indígena no parlamento brasileiro e qual é a importância dela? Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante mencionar esse caso do Mário Juruna, que foi meu colega na Câmara, e durante essa legislatura em que nós estivemos lá juntos, funcionou a Comissão do Índio, né? Uma comissão técnica que, com esta nomenclatura, existiu apenas naquela legislatura e que foi presidida pelo Mário Juruna ao longo daquele mandato, daqueles 4 anos. Né? Uhum. Essa presença do Mário, que, como já faz muito tempo, pouca gente tem uma memória assim mais efetiva, né, do que ela significou, ela tinha um papel muito importante, no sentido de que o Mário, você certamente se lembra disso, Dal, ele andava com um gravador pendurado no pescoço, né? Sim. E gravava as frases, as declarações, entrevistas dos ministros da ditadura, Mário Andreasa, Geisel, né? Essa gente toda, né? E recuperava essas gravações quando eles se prestavam ao ofício de dizer o contrário que tinham dito antes. Né? Aquele gravador do Mário, com a sua aparente ingenuidade indígena, né? Era um elemento de denúncia contra a ditadura naquele período final do regime militar. Né? O Mário foi eleito por mais de 80 mil pessoas no Rio de Janeiro, não por um mero acaso ou por uma excentricidade, mas porque, efetivamente, o trabalho dele como influenciador público, né, muito antes da internet, né, e do celular, né, foi fundamental naquele trabalho de denúncia, de abertura da cabeça das pessoas, da consciência das pessoas para a importância, né, de resistir, de superar o regime militar. Então, a presença dele naquele processo e naquele mandato e nessa comissão do Índio, ela foi uma maneira de colocar a questão indígena dentro da agenda do processo de democratização. Né? E foi importante essa inserção da questão indígena na agenda da democratização no momento seguinte da Assembleia Nacional Constituinte, né? Dentro da qual não havia nenhum representante indígena, mas dentro da qual também foi possível se travar uma luta historicamente muito importante, muito relevante, que resultou no capítulo dos índios, no artigo 231 e 232 da Constituição Federal, né? Base jurídica, institucional, política, sobre a qual se construíram as políticas públicas do regime democrático, e se deu essa aproximação histórica a qual eu já me referi. Né? Então, quando a gente pensa agora no mandato da Joênia, nesse período, né, é interessante que o mandato dela tenha coincidido justamente no momento em que nós tivemos um governo reacionário, né, que querendo fazer com que o país voltasse ao baixo grau de institucionalidade anterior à Constituição de 88, né, e sendo a única parlamentar indígena dentro da Câmara, com 513 representantes, né, ela fez uma enorme diferença ao longo desse mandato. Né? Basta citar a lei de iniciativa e inspiração dela, que obrigou o governo a implantar um subprograma de atenção ao combate à pandemia entre os indígenas, né? Que o governo se resistia a fazer isso. Né? Então, é interessante a gente notar que nessa campanha eleitoral a gente tem um número inédito de candidaturas, né, em um monte de estados, e nesse grande afluxo de candidatos, né, as candidatas indígenas têm um papel muito destacado. Né? A própria Joênia Wapichana, que busca sua reeleição, mas também a Sônia Guajajara, que busca o mandato em São Paulo, que de alguma maneira tem alguma similaridade
com que o Juruna representou lá atrás, quer dizer, a possibilidade de nós termos uma deputada indígena eleita pelo voto urbano no estado de São Paulo. Né? Aí que está. Eu creio que durante esses anos negros, ou melhor, talvez essa não seja a palavra mais adequada, esses anos terríveis, esses anos violentos de Jair Bolsonaro na presidência da República, nós tivemos também, assim, no contrapé dessa loucura, né, segmentos importantes da sociedade brasileira que nunca se preocuparam ou tiveram maior informação sobre a questão indígena, se interessando, participando do debate, colaborando com as iniciativas, campanhas das organizações indígenas, do movimento indígena de um modo geral. Né? O que eu quero dizer, Dal, é que, por vias transversas, o Bolsonaro aumentou significativamente o apelo da questão indígena dentro da sociedade nacional, junto a segmentos que antes não davam nenhuma importância a essa questão e que hoje percebem que essa questão vai muito além de um resquício do passado histórico e aponta, como a gente já disse aqui, de uma maneira muito substantiva por um projeto de futuro do país. Né? Então, eu acho que esses novos representantes indígenas eles vão também se relacionar com esses segmentos da sociedade nacional que estão agora mais abertos do que nunca a entender e a participar da luta pelos direitos indígenas e da presença dos índios no futuro do nosso país. Perfeito, Márcio. Márcio, quando a gente fala, principalmente aqui no Sudeste, São Paulo, Rio, nas principais capitais do Sudeste, das questões indígenas, pensa-se logo na Amazônia, né? São os indígenas na Amazônia. No entanto, há importantes crises entre indígenas fora da Amazônia, no Mato Grosso do Sul, ali na região de Dourados, mesmo na capital paulista, em São Paulo, tem uma crise com os Guarani ali na região do Pico do Jaraguá, tem outras crises com indígenas espalhadas pelo Brasil. Os indígenas estão ainda espalhados pelo Brasil, eles não se concentram só na Amazônia. Como é que você vê essa desigualdade na abordagem dos problemas dos diferentes povos indígenas e a falta de conhecimento da sociedade de que existem múltiplas crises, né, em relação a esses povos? Bom, enfim, corroborando o sentido da sua pergunta, é sempre bom lembrar que quase 40% da população indígena vive fora da Amazônia Legal, né? Enquanto que 60 e pouco, né? Pouquinho menos de 2/3 estão na região da Amazônia Legal, né? E que o Mato Grosso do Sul é o terceiro estado com maior população indígena do país, quer dizer, é um estado que tem relativamente uma população maior do que outros estados da Amazônia, inclusive. Né? E é onde hoje estão concentrados uma parte considerável dos conflitos não resolvidos. Né? Se você fizer aquela famosa conta da relação entre terra reconhecida, demarcada, e população indígena, você vai ver que a pior correlação que se tem é no Mato Grosso do Sul. Né? Então, não é à toa que a gente vê que esses conflitos continuam pipocando em vários pontos do território nacional. O processo de demarcação das terras indígenas avançou substancialmente ao longo desses últimos anos, mas ele avançou sobretudo na região amazônica, né? Não somente quanto ao número de terras demarcadas, mas sobretudo quanto à extensão demarcada. Né? Mais de 98% da extensão total das terras indígenas está na Amazônia Legal. E esses quase 40%, é menos de 2/3 da extensão total das terras indígenas que está formalmente reconhecida. Né? Nós temos também uma questão importante que tem hoje uma dimensão muito grande, né? Que é a população indígena urbana, né? Em muitas cidades do país. Né?
nas cidades da Amazônia de forma muito notável, né? Mas inclusive em São Paulo, né? E você mencionou a pendência existente em relação à terra indígena do Jaraguá, né? Mas nós temos milhares de pessoas indígenas vivendo na Zona Leste, em São Paulo, né? Fora de terras indígenas, pessoas que vieram do Nordeste em busca de trabalho, né? Que mantêm uma relação entre si numa certa zona geográfica da cidade, né? Sim. Então, o que isso pode ensejar para a política indigenista do futuro? Eu acho que são novas situações, né? Que são muito importantes do ponto de vista da gente melhorar e enriquecer, multiplicar as relações entre esses povos, essas culturas e a sociedade nacional como um todo, né? Então, é isso que eu posso te dizer. Eu acho que a gente tem realidades novas a serem enfrentadas, que vão além dos parâmetros e do alcance que historicamente tiveram as políticas indigenistas oficiais, né? E que, pensando na diversidade desse país, e nessa ideia de um intercâmbio cultural intenso entre todas as vertentes que formam a nossa nacionalidade, a gente tem questões que estão postas, né, como essas dos índios urbanos, que precisam ser melhor consideradas. Eu creio que essa dos índios urbanos é um grande desafio desse século, porque é uma realidade hoje e tende a se ampliar nos próximos anos, né? Então, as políticas públicas urbanas vão ter que incorporar esse novo tema, que É, hoje e, praticamente é está uma fora da relação conversa. diferente. Não é que essas pessoas necessariamente estão se urbanizando para deixarem de ser índios, né? Hoje a nossa realidade social é diferente, a mobilidade social é enorme, a facilidade de transporte também, né? Então a gente tem um monte de gente que está estudando aqui, mas é que mantém relações diretas, familiares, né, vivenciais, existenciais com as suas comunidades de origem, né? Então não se confunde com processos de urbanização que tiveram lugar no passado e que foram orientados pela política integracionista do Estado. O que a gente está vivendo hoje é uma outra situação, né? De uma relação muito mais dinâmica desses grupos, desses povos, com a sociedade nacional como um todo. Bom, vide aí os influenciadores indígenas, né? E tudo isso que a gente tem hoje dentro do cenário da comunicação no nosso país. Verdade, Márcio. Bom, Márcio, a gente poderia continuar conversando aqui por muito mais tempo, mas eu acho que a gente avançou em alguns pontos interessantes para que as pessoas entendam que a questão dos povos indígenas não é uma questão dos povos indígenas, é uma questão dos brasileiros, do Brasil. O Brasil ah, tem essa realidade. O Brasil é um país composto por múltiplas etnias que vieram de fora, que estavam aqui, que vieram em momentos diferentes, de lugares diferentes do planeta, e que formam um país que tem na diversidade uma das suas maiores riquezas. Eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade em conversar com a gente aqui nesse IDS Opina. Então, Dal, sou eu que agradeço a você, a Paloma, toda a galera do IDS, por essa oportunidade de a gente estar conversando aqui sobre esses assuntos importantes. Eu tenho insistido em tratar desses temas porque eu acho que a gente tem toda uma nova geração que está se abrindo para essas questões e começando a compreender que estas são questões nacionais, né? E é a nossa obrigação aí, né? Compartilhar as experiências e os ensinamentos que a gente recebeu ao longo de tantas décadas de convívio com esses povos. Um prazer enorme falar contigo, Márcio. E vamos continuar com esse espaço de trazer pessoas
para conversar sobre os principais desafios da construção do Brasil nesse século XXI. Boa noite. Boa noite.